Como identificar a estratégia de limpeza ideal? Essa pergunta é excelente. E se você encontrar a resposta, não esqueça de mandar um e-mail para mim dizendo qual é. Eu trabalho com análise de dados há anos e até hoje não consegui identificar a estratégia de limpeza ideal por uma razão. Não há estratégia de limpeza ideal. Vai sempre depender do objetivo, do conjunto de dados, etc. O que eu vou trazer para você neste capítulo, na verdade, é um conjunto de técnicas de limpeza. Você vai aplicar essas técnicas de formas diferentes, em situações diferentes, a cada projeto de análise de dados. Sempre devemos explorar os dados, identificar eventuais problemas e então aplicar técnicas de limpeza. E é isso que eu vou ensinar para você neste capítulo, as 3 principais estratégias de limpeza de dados. Qual é a ideal? Não existe ideal, porque vai depender do conjunto de dados. Pode ser que eu receba um conjunto de dados que não tenha valores ausentes. Pronto, já está resolvido, não há o que fazer. Um outro conjunto de dados tem valores ausentes em todas as colunas. Pronto, vou ter que realizar um trabalho gigantesco de tratamento de valores ausentes. Então, neste ponto, o importante é que você conheça as técnicas. Eu vou trazê-las para você daqui a pouquinho no projeto número 3. Toda e qualquer técnica de limpeza causa um impacto na análise de dados e todas as escolhas devem ser justificadas. Esse parágrafo aqui é interessantíssimo, porque quando você aplicar qualquer técnica de limpeza, você está alterando o formato dos dados. Ponto final. Se os dados têm valores ausentes, há uma razão para isso. Pode ser um erro de coleta dos dados, pode ser um erro de transformação dos dados, pode ser um erro da pessoa que fez a pesquisa que gerou os dados. O fato é, se eu não tenho valor para uma coluna, se o valor está ausente, no momento que eu aplicar uma técnica de limpeza, eu estou alterando o formato dos dados. Pois bem, é isso. Nós vamos alterar o formato dos dados. Consequentemente, os dados podem começar a apresentar um comportamento ligeiramente diferente daquilo que se esperava num ponto inicial. Mas não há outro jeito. Nós temos que modificar de alguma forma os dados para poder tratar eventuais problemas. É por isso que muito se fala hoje em dia em a inteligência artificial estar diretamente influenciada pelas decisões dos seres humanos, mas é exatamente isso que acontece, porque a IA, na prática, ela é alimentada por dados, não é? Não existe inteligência artificial sem dados. Se nós modificamos os dados, às vezes porque queremos limpar, estamos impactando e influenciando diretamente a IA. Assim como qualquer projeto de ciência de dados, machine learning e assim por diante. Por isso que eu sempre recomendo aos alunos, todos os cursos que eu ministro aqui na DSA, justifique suas escolhas. Faça a escolha consciente da técnica que você vai aplicar, aplique e justifique a sua escolha. Não há nenhum problema em você mudar a sua escolha em um outro momento. Aliás, exatamente isso que eu trato no próximo parágrafo. Pode ser necessário refazer o processo de limpeza, pois no início do processo podemos não ter informação suficiente e vamos aprendendo sobre os dados à medida que os exploramos e limpamos. Sendo assim, você pode tomar uma decisão de limpeza de dados no começo, você então vai aplicando outras técnicas, vai limpando, explorando e percebe lá na frente que aquela técnica que você aplicou não era ideal. Tudo bem, volte e refaça a limpeza. Não há nenhum problema, porque você está aprendendo sobre os dados à medida que você vai limpando, explorando, refazendo o processo. A limpeza de dados, na verdade, quase todo o processo de ciência de dados, é um processo cíclico. Ou seja, é um ciclo que você vai repetir algumas vezes, dependendo do objetivo do conjunto de dados que você tem em mãos. A estratégia de limpeza ideal é aquela que transforma os dados em um formato ideal para análise de acordo com o projeto e objetivo final. Como temos projetos e objetivos finais diferentes o tempo inteiro, é claro que teremos estratégias de limpeza diferentes a cada situação. As técnicas de limpeza, elas são as mais variadas. As técnicas, elas são bem rígidas em muitos casos, ou seja, como eu trato valor ausente de variável contínua? Eu aplico imputação utilizando a média ou a mediana, dependendo se tiver ou não valor ausente. Isso é uma regra, ponto final. Eu vou aplicar ou não, dependendo dos dados. Uma vez que você aplica a imputação, talvez você perceba que algum outro problema foi gerado. Aí você vai aplicar uma segunda técnica e assim por diante.
Lá na frente, você aplica uma transformação aos dados e percebe que a imputação que você escolheu lá atrás não era a ideal. Aí você vai ter que voltar, refazer o processo e assim por diante. Trate o processo de limpeza com o máximo de cuidado. Isso aqui é a parte essencial do trabalho de um analista de dados. As pessoas às vezes passam pela limpeza muito rápido e então entregam dados que têm problemas, não refletem a realidade, levam a decisões incorretas e assim por diante. É por isso que eu não concordo muito com o conceito de self-service BI, que é você entregar a qualquer profissional a capacidade de aplicar a análise aos próprios dados. Isso acaba levando a todo um processo de limitação das técnicas de limpeza, porque nem todo mundo conhece as técnicas. A pessoa vai lá, utiliza uma ferramenta como o Power BI, que é super simples, ou mesmo até a linguagem Python, e aí pega seus dados sem nenhum critério, sem nenhum cuidado, cria gráficos, coloca isso depois em jornais, revistas, mídias, relatórios gerenciais, e na verdade está tudo errado, leva a decisões totalmente incorretas por parte dos tomadores de decisão. Você, como analista de dados, não vai cometer esse erro. Muito obrigado e até a próxima aula.